Uma boa noite, para todas as nossas queridas irmãs, e irmãos. É com muito prazer que nós retornamos nesta casa para, durante os minutinhos, a gente conversarmos mais um pouquinho a respeito dos ensinamentos do querido Mestre. E hoje vamos fazê-lo através de uma palestra do Divaldo Pereira Franca, que ouvimos. É uma história muito bonita e que versa sobre essa mania que todos nós temos, esse defeito grave de estar julgando as pessoas. A gente pensa que não, mas normalmente durante um dia a gente faz vários julgamentos a respeito das pessoas ou a respeito de um acontecimento qualquer, seja na televisão, seja entre os nossos vizinhos. Então a gente tem esse cuidado, porque isso Jesus já nos ensinava há 2000 anos atrás, Não julgueis para não serdes julgado. E ainda advertia mais, que com a mesma severidade que julgarmos o nosso próximo, também seremos julgados. E ele conta, o Divaldo, uma história que começou com uma carta, quando um detetive particular estava compulsando a sua correspondência. E uma das cartas, a missiva, dizia mais ou menos o seguinte: desejo contratar os seus serviços profissionais. Sou um homem de muitos recursos e pagarei o que for necessário para que o senhor me encontre Cláudia. Estou anexando para suas despesas iniciais um cheque no valor de $10.000 que o senhor poderá descontar imediatamente para as suas primeiras providências. No entanto, lhe darei uma grande recompensa se o senhor encontrar Cláudia. Cláudia é uma criança de 3 anos e meio, era uma menininha loirinha, de olhos azuis e gostava de cantarolar. Sei que é mínimos, insuficientes os dados que ele tem. Sei que ela foi colocada numa casa de adoção nos arredores da ilha de Manhattan, em Nova York. Infelizmente não tenho mais nenhum dados. Já passam 15 anos desse fato. E se o senhor puder aceitar esse desafio como detetive eficiente que é, ficarei muito feliz, porque eu farei da minha mulher a mulher mais feliz desse mundo. O detetive pegou aquela carta, olhou, os dados eram mínimos, insuficientes, E ele era um homem muito ocupado, tinha muitos trabalhos, E ele então resolveu apenas tomar nota do endereço para devolver o cheque, Amassou a carta e jogou a carta na cesta de lixo. Quando chegou a noite, que ele foi deitar-se, ele não conseguia conciliar o sono, porque Cláudia não saía da cabeça dele. E com a cabeça quente ninguém consegue realmente dormir, Enquanto você não esquecer tudo, você acaba não dormindo. E Cláudia não saía da cabeça dele. Ele levantou-se já tarde, pegou, quem sabe se na carta não tinha alguma coisinha que ele pudesse pegar, alguma pista que ele não percebeu. Então foi na cesta de lixo, apanhou a carta, desamarrotou, Ele leu outra vez e ficou do mesmo tamanho. Não tinha mais nada para acrescentar, as pistas eram insuficientes. Mas agora ele resolveu a colocar no seu quadro de compromissos. E, como ele tinha muito trabalho, foi fazendo outros trabalhos. Mas Cláudia, todo momento, estava na cabeça dele. Ele olhava para o quadro, a carta estava ali. E ele então chegou a uma conclusão: ou ele descobriu o paradeiro de Cláudia, ou ele perderia definitivamente o seu sossego. Então ele disse: bem, tem 15 anos que ela está desaparecida. Eu também poderei gastar outros 15 anos para descobrir. Como eu não trabalho no sábado, eu vou então ao sábado fazer uma pesquisa
nestas casas que foram referendadas, para ver se eu encontro alguma coisa. Vou visitar uma média de 2 a 4 casas por sábado, né? E procurou saber, fez uma pesquisa para saber quantas casas que tinha na carta citada, que era aquele trecho, né, nas imediações da ilha de Mahatma, em Nova York. Então, durante 40 quilômetros de percurso, ele verificou as casas de adoção existentes. Passava de 100 casas de adoção. Ele, então, pegou o nome de todas elas, né, colocou num papelzinho, né, e eu vou ver se eu conto com a sorte. Colocou numa caixa e falou: todo sábado eu vou visitar 4 casas. E tirava os papelzinhos, né? Mas ele viu que esse sistema não ia dar certo, por quê? Pela sorte, ele tirava uma casa na Zona Norte e outra lá na Zona Sul, né? Uma na Zona Oeste e outra na Leste. Era difícil. Então ele resolveu agrupar, sabe? E começou a visitar as casas. A primeira que ele chegou, o cidadão foi um senhor que o atendeu. Ele falou, se identificou, falou que ele estava sendo contratado para descobrir essa criança. E se por acaso ali naquela casa, há 15 anos atrás, ele não se lembrava de ter passado por aquela casa essa criança. E o senhor disse que não se recordava e que ele poderia desistir, porque nenhuma casa de adoção pode prestar qualquer informação de uma criança que foi adotada. Depois de um ano, pelas leis americanas, né, o passado daquela criança que foi adotada é queimado. Não se tem mais notícia absolutamente. E está também infringindo a lei. Então o arquivo deve ser queimado, que ele poderia desistir. Mas ele resolveu visitar outras casas, né? Em quase todas as casas que ele estava visitando, a resposta era sempre a mesma, que não tinha dados, que já tinham sido queimados, que não tinha informação. Mas ele era um homem assim muito persistente. Quando ele chegou lá para a 30ª, quase 40ª casa, era uma casa assim afastada do nível, né, da rua, tinha assim um arvoredo na frente, dava uma espécie de um pequeno bosque, né, dava um aspecto até muito bom. Ele tocou a campainha e veio lhe atender uma senhora enxugando as mãos no avental, uma senhora rochonchuda, sorridente, amável, dessas pessoas que riem com os lábios, mas riem até com os olhos também. E perguntou a ele delicadamente: cavalheiro, em que posso lhe servir? Ele então contou para ela. E ela disse: mas é impossível, ninguém vai lhe dar essa informação, eu já sei, mas eu estou vendo pela senhora que a senhora deve ser, assim, uma mulher muito bondosa. Tenho certeza que a senhora naturalmente não quis se casar para não cuidar de 3, 4 ou 5 filhos, mas para cuidar de 30, 40 filhos que deve ter nessa casa, porque o seu coração deve ser muito generoso. E começou a elogiar, que é até uma técnica, né, que os homens exploram das mulheres, porque as mulheres gostam muito de serem elogiadas, né, de um modo geral. Então ele começou a elogiá-la, né? Luísa, puxa pela sua memória, será que a senhora não se lembra de ter passado aqui essa menininha, loirinha, olhos azuis? E esse detalhe, ela gostava de cantarolar. Aí ela disse: só espera aí que o meu bolo está queimando. Sabe? E saiu, né? E ela foi consultar o arquivo, né? Tinha realmente um cheiro de bolo de milho, né, que exalava por toda a casa, né, e chegava, né, até o jardim. Aí ela voltou, né, e voltou assim um pouco ruborizada. E ele percebeu, falou assim: ela consultou e tem alguma coisa aí. Aí ela falou assim: de que é mesmo que nós estávamos falando?
aquele jeitinho, né, de mulher, né? Elas nunca são diretas, né? Elas sempre dão uma voltinha para chegar aonde elas desejam. De que é que foi que nós estávamos falando mesmo, cavalheiro? E nós estávamos falando a respeito de Cláudia, essa criança loirinha, né? Eu sei que não tem mais arquivo, mas quantos anos que a senhora está nessa instituição? Ah, tem mais de 20 anos. Então, lembra-se, eu sei que passou centenas de crianças aí, mas a mãe dessa criança, ela não quer nem a criança de volta, que hoje já não é mais criança, hoje é uma moça. Ela tinha 3 anos e pouco, hoje, 15 anos depois, ela tem 18 para 19 anos. Mas a mãe quer saber se a filha é feliz ou não, só isso que a mãe quer saber. E me contratou para ver se eu descubro. A senhora não se lembra, não me dá uma pista? Eu disse, bem, vagamente eu me lembro de ter passado há 15 anos atrás 3 ou 4 meninas loirinhas, de olhos azuis, mas cantarolar, toda criança nessa idade gosta de cantarolar realmente. Mas eu me lembro. E a senhora pode me informar para onde foram estas crianças? Bem, um ficou aqui em Nova York, a outra foi para Ohio, a outra foi para Oklahoma e a outra foi para Los Angeles. E a senhora pode me dizer quem adotou essas crianças? Cavalheiro, isso é um segredo. E eu sou uma mulher. E uma mulher é como túmulo, não revela segredo para ninguém. Mas nem assim para um amigo muito especial, para ninguém, absolutamente. Mas espera aí que o meu bolo está queimando. Aí foi lá para dentro, mas me convidou para entrar, entrei, assentei, e realmente ela veio com um bolo, né, fumegante, né, partiu um pedaço, todo de chá. O senhor aceita, come, apesar de estar quente, né? Toma uma fatia de bolo. De que é mesmo que nós estávamos falando? O senhor já não se lembra, né? Quem adotou essas crianças? Eu já lhe disse que eu não posso falar. Aliás, eu nem sei. Mas só posso dizer que essas crianças foram para essas cidades que eu já lhe disse. E outra coisa, acaba de tomar o seu café, toma o seu pedaço de bolo, e eu não tenho mais nada para falar, né? E o detetive disse, eu saí dali exultante. Peraí, uma das 4 deve ser a minha Cláudia. Só que quando eu cheguei no meu escritório e que eu caí na real, eu vi que eu não tinha descoberto, era nada. Porque essas 4 cidades tinham uma população de 40 milhões de pessoas. Como é que eu vou encontrar uma pessoa no meio de 40 milhões? Então eu não tinha conseguido absolutamente nada. Mas passado aí uns 15 dias, mais ou menos, eu resolvi fazer uma pesquisa. Me identifiquei e fui no departamento de nomes próprios de Nova York. E eu queria saber quantas pessoas eram registradas com o nome de Cláudia em Nova York. 228 mil pessoas se chamavam Cláudia. Eu disse, como, né? Como que eu vou achar no meio de 228 mil pessoas? Não tem jeito, né? Esqueceu. Mas Cláudia não saía da cabeça dele. Era assim um processo quase que, né, usando, né, a nossa linguagem espírita, né, era um processo obsessivo, né? Martelava na cabeça dele esse nome. Fazia um serviço, fazia outro e tal, mas o nome de Cláudia não saía. Aí veio a ele uma ideia. Ele falou assim, e se essa Cláudia, que gostava de cantarolar como toda criança, mas e se ela se tornou uma cantora? Aí diminui muito, né, o número de pessoas, né? Então ele foi, na semana seguinte, ele foi no sindicato dos musicistas e dos cantores.
né? E ele queria saber exatamente se tinha alguma menina com 18 para 19 anos, se era cantora e onde estava cantando, né? Aí a senhora que o atendeu, né, o acendeu com muita presteza, um sorriso, muita simpatia, né, e disse: o senhor não me conhece, mas eu lhe conheço e eu lhe devo um grande favor. O senhor salvou o meu casamento. Ele ficou espantado, porque ele não recordava de ter trabalhado ninguém. Então ela diz assim: eu contratei o senhor há um tempo atrás, lhe paguei tudo, mas fiquei lhe devendo um favor, que é ter salvado o meu casamento. Porque eu andava desconfiada que meu marido estava me traindo. E eu contratei para o senhor informar se realmente ele estava me traindo ou não. E o senhor, 30 dias depois, o senhor me mandou uma correspondência dizendo que realmente o meu marido estava me traindo. Mas que antes que eu tomasse, né, uma providência mais enérgica, como separação, a discussão, eu procurasse ver de quem era a culpa. Se era dele ou se era da senhora. E aí, assim, a grande maioria, o senhor dizia na carta, é da mulher a culpa. Eu fiquei horrorizada com o senhor. Porque o senhor dizia o seguinte: a mulher, não são todas, evidentemente, mas a maioria das mulheres, depois que casam, não são mais a mesma mulher. Não é mais aquela mulher mais delicada, cheia de dengos, né, cheia de carinho, aquela voz, né, macia. A mulher acaba relaxando em face dos afazeres, em face muitas vezes do filho, que ela transfere quase todo o seu amor, né, para o filho ou os filhos, né? E o tratamento fica fragilizado, né? Fica um tratamento muito mais de companheiro e companheira do que de pessoas amantes, né, na verdade. E o mundo aí fora está cheio de concorrência, na verdade. Né? A pessoa acaba se encantando, né, por uma outra pessoa e daí esquece no lar. Que a senhora verificasse realmente. Eu fiquei possessa da vida, né? Mas depois comecei a fazer uma autoanálise e vi que eu realmente não era mais a mulher que havia casado com ele. E resolvi tomar uma providência, né? Aí passei aí no salão 2 vezes por semana. Até de salto alto eu recebi o meu marido. Porque o senhor dizia que era uma vergonha, né, uma mulher perder o seu marido com a outra mulher, né? Passei, sabe, a me cuidar. E ele começou a ver, né, essa diferença e eu acabei reconquistando, né, o meu marido. Por isso, eu lhe devo, né, este favor. O que é que o senhor deseja saber mesmo? Bem, eu desejo saber se entre os cantores ou cantoras existe uma jovem, né, onde ela está cantando, né, que eu preciso localizar. Eu fui contratado para descobrir o paradeiro desta jovem, mas eu só tenho dados dela quando ela tinha 3 anos e pouco. Ela disse: vai ser impossível, o senhor não vai conseguir não. Mas, como eu lhe devo esse favor, apesar do senhor não pertencer ao nosso sindicato, por isso não posso dar informação, mas como eu lhe devo esse favor, eu vou fazer uma pesquisa e vou lhe dar a informação qualquer. Pesquisou, uma semana depois ela mandou para ela dizendo que em Los Angeles, num café-concerto, de uma jovem que chamava Cláudia, que estava cantando, porque ela havia ganho um concurso dos jovens cantores para cantar no dia 25 de dezembro, no maior palco do mundo, que é o Teatro de Nova York. E ela estava num café-concerto em Los Angeles,
treinando, né, para ficar mais desembaraçada, para ficar mais à vontade, para que o dia que ela fosse fazer a apresentação, ela já tivesse alguma experiência, né? Eu peguei, 3 dias depois, né, um avião e fui para Los Angeles, exatamente para o Café Concerto. Comprei, né, o ingresso na primeira fila e fiquei aguardando a hora, né, que a cortina iria se abrir do palco. Quando a cortina abriu, ela já estava diante do microfone. Começou a cantar uma canção que celebrizou Bing Crosby, Natal Branco. Era uma voz de contralto, mas macia, penetrante, que parecia até que ela estava cantando para mim, porque aquilo me entrava dentro da alma, e eu acho que pela voz dela devia estar entrando na plateia. Tanto que quando ela terminou aquele número, ela foi aplaudida de pé. Cantou outros números, e também a voz dela era encantadora. Quando terminou, eu chamei o garçom, dei a ele uma nota de $10, escrevi um bilhete e falei: entregue à artista. Eu escrevi uma frase de impacto. Eu disse assim: Cláudia, a sua mãe está te procurando. O garçom voltou, piscou o olho para mim e disse: ela está lhe esperando no camarim. Eu fui, bati na porta. Agora aquela voz macia, né, penetrante, já era uma voz muito mais metálica. E ela disse: pode entrar, a porta está aberta. Eu empurrei a porta. Ela estava sentada num tamborete, estava de cabeça abaixada, estava com 2 agulhas, né, de tricô, um novelo de lã. E sem levantar a cabeça, ela disse: o que é que o senhor quer de mim? Sei que o senhor está mentindo. Eu já telefonei para minha mãe e ela disse que não está me procurando. A minha secretária já está avisada. Qualquer gesto suposto do senhor, ela chama a polícia e manda lhe prender. O que é que o senhor deseja? Cláudia, eu não estou mentindo. Quem está te procurando não é a sua mãe biológica, não é a sua mãe adotiva, é a sua mãe biológica. Ela, sem pestanejar, disse: o senhor está enganado, está procurando a pessoa errada. Eu não tenho 2 mães, eu só tenho uma mãe. Cláudia, para me enxergar você, eu sei tudo a respeito da sua vida. Sei quando a sua mãe te deixou, lá numa casa de adoção há 15 anos atrás. Sei que depois você foi adotada e que você mais tarde se tornou essa cantora. Então eu sei tudo a seu respeito. É você mesmo que eu estou te procurando. A sua mãe biológica deseja saber apenas se você é feliz ou não. Sim ou não? Ela ficou quieta e disse: não, eu não sou feliz. A pouca felicidade que eu tenho, eu devo aos meus pais adotivos, que realmente me trataram como uma filha natural e me prepararam para a vida, me proporcionando todos os meios de progresso, não só intelectual, como artístico. Se eu estou aqui, eu devo aos meus pais adotivos. Diga àquela megera
que eu a odeio. Odeio com todas as forças do meu coração. E para que ela não me procure, nunca mais. Ela já desgraçou a minha vida uma vez quando eu tinha 3 anos e pouco. E eu não vou permitir que ela me desgrace pela segunda vez. No dia 25 de dezembro eu vou cantar no Teatro de Nova York. E se ela me aparecer, eu sou capaz de ir ao suicídio e deixar uma carta acusando aquela megera pelo meu suicídio. Cláudia, minha filha, como pode uma pessoa jovem como você, uma voz cariciosa, melodiosa, como pode ter tanto ódio assim em seu coração? Como pode? O senhor está satisfeito? Claro que não. Eu agora já não estou muito mais preocupado com falar ou deixar de falar com a sua mãe, eu estou muito mais preocupado com você. Você jamais será feliz na sua vida, porque você carrega uma carga de ódio, que é uma carga letal. Ninguém pode ter tanto ódio e ser feliz. Você tem que conceder uma entrevista para sua mãe, para você descarregar esse ódio, dizer para ela o que você deseja, o que você sente, mas tem que se libertar desse ódio que vocês têm no coração. Nunca, Senhor, nunca, nunca, não quero nunca mais vê-la. Mas Cláudia, por quê? Por que tanto ódio? A sua mãe, quando deixou você na casa de adoção, eu sei tudo. Ela passava por sérias dificuldades. Ela não tinha outra alternativa. Mas não foi por isso que ela me jogou fora, não. Mas foi por quê? Por quê? Porque eu estava ficando cega. E ela não queria carregar uma ceguinha. Olhe para mim. E agora virou o rosto. Sou cega. O senhor percebeu de que quando abriu as cortinas do palco, eu já estava diante do microfone? Não, até não prestei atenção nesse detalhe. O senhor não prestou atenção de que quando terminou eu não saí enquanto a cortina não fechou? Eu sou cega. E ela me jogou fora, porque eu estava ficando cega como fiquei. Por isso eu a odeio. Odeio. Aí o investigador disse, olha, eu sinto muito, mas quem me contratou para lhe procurar não me disse desse detalhe. Eu estou também estarrecido pelo que você está me contando. Agradeço, a sua atenção, mas pense no que eu estou dizendo para você. É necessário agora, mais do que nunca, você conceder essa entrevista para sua mãe, para você descarregar esse ódio. Você vai para casa. Eu, sem a sua permissão, jamais direi para o marido hoje da sua mãe, que é um homem rico hoje, que a encontrei, se não for com o seu consentimento. Vá para a sua casa, conversa com seus pais adotivos, conforme você diz, você os considera como os pais legítimos. Converse com eles. E às 6 horas da tarde eu vou telefonar a vocês. Como eu sabia, que ela estaria cantando à noite, daquele mesmo dia, eu queria saber mais detalhes. E por isso eu fui na casa dos pais
E eu cheguei numa hora muito boa, sabe? Porque foi a mãe dela que me atendeu. E eu me identifiquei, falei que eu era esse detetive, que tinha contratado, né, com a mãe biológica para saber se ela era feliz e se ela podia, né, me conceder, né, uma entrevista. Eu queria conhecer mais Cláudia, né? E a mãe, né, acabou pedindo que eu entrasse. Chamou o marido: John, desce aqui depressa. Tem um senhor aqui que está falando coisas horríveis a respeito da nossa filha. Aí veio descendo um senhor, parece calmo, tranquilo, fumando, né, um cachimbo, né? Ele disse: calma, minha mulher, deixa ele falar. Então eu expliquei ao marido dela que eu era esse detetive que tinha sido contratado para descobrir o paradeiro, que realmente eu tinha encontrado, mas que eu estava muito mais preocupado não encontrar a Cláudia, mas com o estado que ela estava, que ela tinha muito ódio no coração, que ela jamais seria feliz. E a mãe disse: não, o senhor está enganado, a nossa filha é muito feliz. Não, quem está enganado, minha senhora, é a senhora. Ela pode ser uma boa filha, pode estar correspondendo, né, tudo aquilo, e ser grata a tudo aquilo que vocês fizeram para ela, mas ela falou comigo que ela é muito infeliz, porque ela carrega esse ódio no seu coração dos seus pais. E eu vim aqui para que vocês convençam a ela a conceder essa entrevista à mãe dela, para que ela descarregue isso. E a mãe adotiva, né, nervosamente, né, diante do marido, esfregando, né, as mãos, e disse: a vida é realmente muito circunstancial. Imagine o senhor, desde que casamos, nós aspirávamos ter uma família, mas infelizmente não conseguimos engravidar. Fizemos todos os tratamentos existentes nos Estados Unidos, com vários médicos, e todos chegavam à mesma conclusão, que eu não poderia engravidar de jeito nenhum. Aí partimos, né, para adoção. Vamos adotar uma criança, né? Me inscrevi em todas as casas de adoção de Nova York. Mas eu fazia uma exigência por uma vaidade feminina. Eu queria que a criança que eu adotasse tivesse mais ou menos a nossa aparência, a minha e de John. Porque eu queria falar para as minhas amigas, eu ia mudar naturalmente, né, de Los Angeles, ia para Nova York ou qualquer outro lugar, ia ficar um ano e ia dizer que eu ia procurar um médico que estava fazendo um tratamento revolucionário a respeito de fertilização feminina, e que e aquela criança era meu filho. Passado algum tempo, uma das casas disse que tinha a criança que nós desejávamos. Cheguei, olhei, a criança era perfeita. Tinha 2 meses de idade. Era um menino. Tinha os olhos pretos da cor do de John, assim como o cabelo também preto. Tinha a pele clara como a minha. E tinha mais ou menos as nossas afeições. Era a criança que eu desejava. Quando eu peguei a caneta que eu ia assinar, a dona da casa, né, de adoção disse: pois é, vocês veem como é que a vida é incompreensível mesmo. Vocês fazendo todo o esforço, todo o sacrifício para ter uma criança. E uma mãe malvada deixou aquela menininha ali, ó, sentada. Tem 3 dias que aquela menina está ali. A gente mal consegue trazer para dentro de casa para ela fazer alguma alimentação ou tomar banho, mas ela não sai dali, ela volta imediatamente, porque diz que a mãe falou que vai voltar, que foi na farmácia comprar remédio, mas que vai voltar. Não conseguíamos levá-la para dentro de casa. E aí a dona que ia adotar estava dizendo: eu estava tão feliz,
mas tão feliz que fui lá conversar com ela. Abaixei e perguntei: menininha, como é que você se chama? Cláudia. Ah, Cláudia, sim. Cláudia, você já montou num pônei, hein? Um cavalinho desse pequeno, que nós chamamos de pônei, você já montou? Não, senhora. Você já foi num parque de diversão, andou naqueles carrinhos? Não, senhora. Você já foi numa praia, tomou um banho de mar? Não, senhora. E você gostaria de fazer isso? Sim, senhora. E ficou de pé. Pegou os 2 bracinhos, passou no meu pescoço. Eu a levantei, ela me beijou a face, e eu vi então que ali estava a criança, a filha que eu tanto procurava. Já não pude mais adotar aquela outra criança. Adotei Cláudia, que fomos para casa. Antes de assinar a adoção, a pessoa da casa disse: olha, eu vou lhe prevenir, esta criança está enxergando mal, parece que ela está perdendo a visão. Vocês ficam sabendo. Aí eu olhei para ela, disse: não, isso não é problema não. Assinei. Levei para casa, levei para consultar com o melhor oftalmologista de Nova York. E ele foi incisivo e disse: ela sofre de uma doença das vistas incurável, progressista, não tem remédio, tem muita medicação para prolongar um pouco a visão, que é um tratamento muito caro, mas que ela pode ficar no máximo aí 1 ano, 1 ano e pouco. Se não tiver tratamento, dentro de 3 meses ela estará totalmente cega. Eu peguei aquela criança, assinei os papéis de adoção, não importa. E falei com Cláudia que a mãe dela tinha dado uma desculpa para ela, que ia na farmácia buscar remédio, mas na verdade a mãe estava muito doentinha, que ela tinha sido hospitalizada, e que eu queria combinar com ela e com a dona da casa, que eu ia levar você para minha casa, Claudinha, e quando a sua mãe voltasse, né, eu trazia você aqui para entregar para sua mãe. E Cláudia então concordou em ir para nossa casa. Todos os dias ela me perguntava: senhora, mamãe não voltou? Não. Senhora, mamãe não telefonou? Não telefonou, Claudinha. Até que passou 1 ano. E aí, quando ela me perguntou depois de 1 ano, eu falei: Cláudia, deixa eu falar, sua mãe não vai mais telefonar. Deve ter acontecido alguma coisa desagradável, que eu não sei o que é, mas a sua mãe não vai mais telefonar. E a senhora permite que eu lhe chame de mãe? Oh, minha filha, é tudo que eu quero, eu sou realmente a sua mãe. Mãe não é aquela que gera apenas, mãe é aquela que cuida. E eu cuido com carinho, com amor extremado a você. Você é, minha filha, eu sou sua mãe. E nunca mais, desse dia em diante, ela perguntou, né, pela sua mãe. Criamos, né, Cláudia, com todo carinho, como se fosse, né, essa filha adorada. Ela desenvolveu, né, o estudo intelectual, desenvolveu as artes, ela dança, ela canta muito bem. Ganhou um concurso, né, de canto e vai no dia 25 agora de dezembro fazer uma audição no maior palco do mundo, né, que é o palco do Teatro de Nova York. E agora aquela mulher quer me tomar minha filha?
Nunca, Senhor, não permito, nunca, nunca, nunca. Falei, a senhora vai guardar, né, esse remorso? Mas e se ela optar para querer ficar com a mãe? É um risco que a senhora tem que correr. Mas ela não pode ficar. A senhora não pode ficar com ela, com esse ódio que ela tem. Ela tem que botar esse ódio para fora, ela tem que falar o que ela quiser com a mãe dela. Olha, você vai para casa, conversa direitinho com seus pais, e eu vou ligar realmente às 6 horas. Quando foi 6 horas da tarde, eu liguei, e foi a própria Cláudia que atendeu o telefone. E ela disse, o senhor é um homem impertinente, até abusado, mas eu vou conceder uma entrevista para aquela que se diz minha mãe. Mas é uma entrevista de 3 minutos. 1 minuto para cada ano de vida que ela gastou comigo. E não me peça mais nada, porque é só o que eu vou conceder. O detetive falou, eu fiquei eufórico, né? Fiquei satisfeito, né? Porque eu já não estava mais preocupado em descobrir, nem em ganhar o dinheiro, né, que o pai prometeu me pagar. O que eu queria é vê-la feliz, né? As pessoas merecem, precisam ser felizes, e às vezes basta um gesto, basta uma atenção. E aquele caso, então, ela precisava tirar aquele ódio para que ela fosse feliz. Chegou, né, finalmente, né, o dia que nós marcamos, e eu contratei num hotel de luxo 2 suítes, uma que ficava de frente para a outra. Na hora aprazada, eu fui onde estava a Cláudia com seus pais adotivos, bati na porta da outra suíte que estava a mãe de Cláudia e o seu marido, o marido que veio me atender, e ainda me disse, a hora que as 2 estiverem juntas, o senhor, por gentileza, o senhor afasta, porque depois de tanto tempo, mãe e filha, deve ter muitas coisas para dizer, e o senhor se afasta, por favor. Eu disse, não, pois não. Na hora aprazada, eu fui lá buscar a Cláudia. Quando eu abri a porta, né, e o marido me atendeu, né, e a mãe percebeu que nós já estávamos na sala, né, ela distendeu os 2 braços, estava sentada numa poltrona, era a Cláudia mais envelhecida, era a mesma pessoa, igualzinha a filha, ou a filha igual a ela, né? E ela diz, Cláudia, minha filha, deixa-me senti-la com os meus braços. E eu fui andando com Cláudia, ela me recomendou que eu segurasse aqui pelo braço, né? Ainda disse comigo, não é assim que os cegos andam, né? O senhor vai na frente e eu vou apoiando no seu braço. Eu fui, podia ver o respirar dela, né, ofegante. E quando a mãe disse, Cláudia, minha filha, ela disse, não me aproxime muito daquela mulher. Mas eu fui aproximando, e a mãe continuava com os braços abertos. Quando cheguei bem pertinho, eu empurrei Cláudia. E Cláudia caiu assentada no colo da mãe, que imediatamente abraçou-a com ternura. Eu me abaixei, né, e fiquei ali aguardando. Fez um silêncio. E a mãe de Cláudia então disse, Cláudia, minha filha, você é feliz? Não, senhora. Filha, você não é feliz? Por quê? A senhora ainda pergunta? Sim. Por que você não é feliz?
porque a senhora me julgou fora. E eu guardo essa mágoa. A senhora permite que eu faça uma pergunta que está engasgada na minha garganta durante 15 anos? Sim, sim, filha. Pergunte o que você quiser. Quando a senhora me jogou fora, a senhora sabia que eu estava ficando cega? Sabia, minha filha, sabia. E foi por isso que a senhora me jogou fora? Foi, minha filha, foi. Foi, mas não foi assim conforme você está pensando. Deixe-me te explicar. Foi porque eu sentia que você estava perdendo a visão realmente. Levei-a num oftalmologista que confirmou que você sofria dessa doença, que era irreversível, e que eu era uma mulher pobre que eu não poderia tratar, que eu renunciasse o prazer da maternidade e que desse você para alguém que pudesse arcar com esse remédio, com essa medicação, que ainda era paliativa, mas que quem sabe se depois de um ano e pouco, não surgiria, a medicina avança muito, não surgiria um remédio eficaz. E disse, essa doença que ela tem não é contagiosa, é hereditária. Ou veio do pai, ou é da senhora. Entre aqui. Entrei no consultório dele. Deixe-me examiná-la. Examinou e disse, essa senhora tem a mesma doença. Aliás, ela herdou da senhora. Na senhora, ela foi menos intensiva. Por isso que a senhora tem um pouco de visão. A senhora já não tem mais a visão completa. É, realmente, eu já vejo o rostinho da minha filha com muita dificuldade. A senhora também, sem tratamento, dentro de 3 meses, vai estar totalmente cega. Eu saí dali como se o mundo tivesse desabado sobre mim. O que uma cega ia conduzir uma outra ceguinha? Eu não importava o que iria acontecer com a minha vida, mas eu não podia permitir que acontecesse, que ela me seguisse a vida. Saí dali orando e pedindo a Deus que me desse, né, uma ideia, né? E quando eu andei mais para frente, eu olhei uma casa que estava escrito casa de adoção. Falei, é aqui. Não conversei com ninguém na casa de adoção, fiquei com medo deles recusar porque ela já tinha 3 anos e meio. Coloquei na porta e fui-me embora, beijei a face dela e disse que eu ia voltar. Eu queria que a casa, não tendo ninguém que aparecesse, naturalmente fosse cuidar dela, como fizeram. Eu sabia que não ia voltar nunca mais, minha filha. Por isso é que eu não te julguei fora, conforme você está falando. Um dia você vai ser mãe. E você vai ver o quanto dói para uma mãe ter que abandonar o seu filho. Naquele dia eu não te julguei fora, eu me matei. É como se uma espada estivesse atravessando o meu peito, o meu coração. Você não sabe o quanto eu sofri. Mas a vida é realmente caprichosa. Imagine você, 1 mês depois que eu deixei você na casa de adoção, eu conheci hoje o homem que é meu marido. É um homem generoso, um homem rico. Fomos atrás de você já tinha sido adotada. E a casa não dá informação. E mesmo também eu não queria tirar você de uma outra mãe que tinha te adotado. Porque o que mal que eu ia causar? Será que eu vim no mundo só para causar mal aos outros? Mas o meu marido, depois de 15 anos, um dia ele chegou perto de mim e perguntou,
Eu nunca perguntei a respeito do seu passado, porque você também nunca perguntou a respeito do meu passado. Nós já convivemos 15 anos, somos um casal muito feliz. Não sou ditoso, porque de vez em quando eu vejo você assim, meio tranquila, e não é tranquilo, parece pensativa, buscando no futuro. O que está te afligindo? E foi aí então que ela contou essa história, né, de ter deixado a criança na casa de adoção. E é por isso, né, que ele contratou esse detetive particular. E o detetive realmente, né, acabou chegando já na idade adulta, na presença, né, de Cláudia, quando ele foi nesta casa, no sindicato dos musicistas, e que a pessoa que estava lá o conhecia, e que deu então esta informação. Então, quando ele estava falando com Cláudia, ele disse: eu queria que você concedesse, né, à sua mãe esta entrevista. A mãe de Cláudia disse: Cláudia está sentada no colo. Agora que eu sei que você é feliz, agora que eu sei que os seus pais são verdadeiros pais, nunca mais eu vou importuná-la. E Cláudia disse: não, senhora. Agora que eu descobri o tesouro que estava perdido, eu pensei que eu sentia ódio da senhora, mas não era ódio. O que eu sentia era amor. E eu ficava pensando, como é que pode aquela mãe amorosa, onde nós duas éramos pobres realmente, mas que nós dormíamos abraçadinha uma com a outra, você cantando nos meus ouvidos para me dormir, como pode ter me julgado fora? Mas agora que eu sei da verdade, nunca mais. Senhor, vai chamar a minha mãe. Aí veio a mãe adotiva junto com o pai, né? As três mulheres se abraçaram e ela fez aquela apresentação até meio complicada, né? Minha mãe, esta é minha mãe, minha mamãe, esta é a minha mãe, né? E quando, né, a Cláudia disse: e nunca mais, a mãe da Cláudia, né, vou lhe procurar, vou importunar, disse: não, eu terei, a mãe adotiva, né, disse para ela, eu terei o maior prazer em compartilhar das alegrias que a minha filha me concede. Compartilhar com a sua mãe. Nós seremos felizes. E ela então disse: mamãe, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora diz que seu marido tem muito recurso e que faz todas as suas vontades? Sim. Será que ele não podia comprar uma casa ali em Los Angeles, onde que não moro, na mesma rua? Aí eu poderia passar sábado e domingo com papai e mamãe, e os dias de semana passaria com a senhora e seu marido. E nós seríamos então realmente duas famílias, né, muito felizes. E a mãe então de Cláudia disse: eu ficaria muito feliz, né, em fazer esse compartilhamento, porque as alegrias que Cláudia me dá são enormes. Chegou o 25, né, de dezembro. O palco começou, a cortina a abrir, a neve artificial começou a cair, a orquestra começou a tocar e Cláudia começou a cantar a música que imortalizou, celebrizou Bing Crosby, Natal Branco. Cantou vários números com sucesso. E a escrita falada, no dia seguinte, em manchetes, dizia que foi a melhor voz que pisou aquele consagrado palco na década de 1940. Então o espírito Victor Hugo, né, diz que tudo quando termina bem, está bem. E que é preciso que a gente tenha cuidado para que as coisas na vida que são difíceis, a gente façam elas se tornarem bens.
que a gente não deve ter ressentimento, né, de julgar nem as coisas, nem as pessoas, porque nunca nós temos a verdade. A verdade é uma coisa muito relativa para cada um de nós. Diz que para saber a verdade, você tem que ser a sua verdade e a verdade do seu companheiro. Mas o espírito Vitor Hugo, ele afirma que são 3 as verdades. É a minha, a do meu companheiro, né? E a verdade de Deus, que vê todos os ângulos de todas as verdades para que os seus filhos, né, sejam felizes. Que é naturalmente, né, o desejo da espiritualidade superior, o desejo de Jesus, né, que é o nosso mestre, para que todos nós aqui na terra, que ainda um mundo de expiação, de provas, que ainda há predominância do mal, para que nós sejamos felizes. E nós, os espiritistas, temos, né, essa concepção completamente diferente das outras religiões, onde baseamos a doutrina espírita como alicerce fundamental, os ensinos de Jesus, onde essa doutrina vem explicar a cada um de nós os porquês das vidas, as diferenças existentes entre as nossas vidas, que não é por causa de Deus, que não é injusto quando nasce, né, uma criança perfeita e quando nasce uma criança aleijada. Se não é dessa, no caso da criança, evidentemente que tem causas em vidas anteriores. Vem trazer, né, esse princípio da reencarnação que explica todas as diferenças de sortes, as diferenças, né, de vida, né, de cada um. E de posse, né, desses conhecimentos, principalmente aqueles mais íntimos para cada um de nós, compete-nos a fazer essa transformação, essa reforma que precisamos nos nossos princípios. Ou, se não ser uma reforma, pelo menos um processo progressivo, porque nós somos espíritos que não fomos perfeitos. A gente normalmente reforma aquilo que foi perfeito e que estragou, né? Eu reformo o sofá da minha casa, que ele já foi novo, estragou, eu reformo, né? Então nós nunca chegamos ainda nessa a perfeição. Nós somos espíritos em processo de crescimento. Que nós possamos ter sempre esse princípio. E não tem nada melhor do que a doutrina espírita para fazer, junto com cada um de nós, esse progresso. Muito obrigado, né, pela atenção carinhosa de todos vocês e desejo a todos muitas, muitas e muitas felicidades. Obrigado.